Desculpa a indiscrição, mas deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser perturbadora, pode até parecer ser atrevida, mas depois que eu te explicar a razão dessa pergunta e naquilo que ela pode gerar na sua vida, eu creio que você vai me agradecer. E a pergunta é exatamente essa: se você partisse dessa vida hoje, será que você seria lembrado por muito tempo? Deixa eu explicar um pouco mais. Se você de repente deixasse de existir hoje, partisse dessa vida, as pessoas teriam um legado deixado por você para olhar para aquilo e para se lembrar de você. Para alguém dizer assim: essa pessoa deixou uma contribuição para a humanidade. Essa pessoa deixou algo que de alguma forma vai manter na nossa memória a existência dela sempre viva. Essa pergunta me ocorreu depois de assistir um filme junto com a minha esposa, chamado As Irmãs Brontë. Talvez você já tenha ouvido falar num livro que depois virou um filme, também peça de teatro, chamado O Morro dos Ventos Uivantes. Então, essa obra é de uma dessas irmãs Brontë. As outras duas também são escritoras e tiveram obras publicadas e que também se tornaram clássicos em todo o mundo. Mas especialmente essa obra, O Morro dos Ventos Uivantes, eu me lembro que eu era menino e a primeira vez que alguém me falou sobre esse livro, sobre essa história que virou filme, foi um professor de grupo de jovens. Ele me falou sobre estar escrevendo uma peça sobre O Morro dos Ventos Uivantes, sobre esse livro. E então esse título nunca me saiu da cabeça. Embora eu nunca tenha lido o livro, mas esse título ficou na minha mente e depois eu acabei comprando esse livro, comecei a ler, já li algumas páginas, mas depois de assistir o documentário, ou melhor, depois de assistir o filme que conta a história das irmãs Brontë, o livro foi escrito por Emily Brontë. Depois de ver a história dessas irmãs, que viveram muito pouco, duas delas morreram com 30 anos de idade, mas eu olhando para a história, conversei com a minha esposa, fiquei falando, que interessante, elas viveram tão pouco, mas deixaram clássicos da literatura, que vem sendo lido ao longo do tempo, tem inspirado romances, histórias de amor, né? E já são praticamente quase 200 anos da partida delas, e elas ainda são lembradas, e eu creio que pela qualidade daquilo que elas escreveram, serão lembradas por muito tempo. E isso às vezes perturba a mente de alguns de nós, que às vezes estamos com muito mais tempo de vida e olhamos para trás e parece que a gente ainda não construiu algo que possa ser chamado de legado. É por isso que eu estou te perguntando. Como disse, é uma pergunta perturbadora, atrevida, ousada, mas essa pergunta vai nos ajudar a refletir sobre qual é o nosso papel na história da humanidade. Dentre as pessoas que estão me ouvindo agora, tem gente que recebeu Cristo no seu coração, recebeu uma nova vida, recebeu um motivo a mais e um motivo infinitamente melhor para dar sentido à sua vida. No entanto, tem levado uma vida pequena. Me perdoe a expressão, mas uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida que provavelmente não vai deixar rastros, não vai deixar lembranças. E não é porque a Bíblia não fala sobre isso. Não é porque nós não temos um conselho de Deus acerca disso. Se nós olharmos na Bíblia, lá no Antigo Testamento tem uma passagem que nos ajuda a viver a vida com mais sabedoria. No Novo Testamento, inclusive, olha, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versos 15 e 16, disse: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O sábio escritor de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, disse:
O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, juntando aqui o conselho do apóstolo Paulo com o conselho de Eclesiastes, nós precisamos, se é que queremos glorificar a Cristo no nosso viver, na nossa vida, se é que queremos viver de forma maiúscula, se é que queremos ter sentido na nossa vida e deixar um legado, nós precisamos viver com forma mais sábia. Precisamos viver a vida de uma forma que nós realmente possamos aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus, eles passam muito rápidos. E olha, eu gostaria de deixar aqui, com base nessa palavra, alguns conselhos que eu gostaria muito que alguém tivesse me dado com 12 anos de idade. Hoje eu estou com 44. Se aos 12 anos eu tivesse recebido esses conselhos, eu teria vivido esses 32 anos que passaram depois dos 12 com muito mais sabedoria. E talvez eu tivesse um legado, talvez eu tivesse uma obra muito maior para que alguém pudesse se lembrar de mim. Não é para me sentir bem, não é para me sentir o tal, mas é para que a minha existência possa glorificar a Deus. Para que até mesmo aqueles que não creem em Deus, olhando para a minha história, possam dizer: essa pessoa deixou uma contribuição, deixou um legado para a humanidade. Assim como alguém olha para a vida dessas meninas escritoras, filhas de um reverendo, de um pastor, assim como as pessoas foram de alguma forma inspiradas pelos seus escritos, eu também gostaria de poder deixar um legado. E eu gostaria de poder receber esses conselhos que eu tenho para passar para você aqui agora. Não viva gastando a vida fazendo o que não gosta com gente que não gosta. Se você trabalha num lugar que não gosta, procura um emprego melhor. Procura uma nova forma de ganhar a vida. Não gaste a sua vida fazendo o que não gosta. Primeiro porque você vai se frustrar, se decepcionar, levar uma vida azeda, amarga. E depois você vai fazer coisas que depois provavelmente não serão bem feitas. Ao invés de contribuírem para que as pessoas falem bem de você, vai servir para as pessoas te criticar, dizer que você faz as coisas mal feito. Então não gaste a sua vida fazendo o que não gosta. Se você procurar com a ajuda de Deus, você vai encontrar algo que você possa fazer com mais alegria, com mais prazer, e assim viver melhor e glorificar a Deus por meio do seu viver. Que você também não viva com gente que não gosta. Se você está enfrentando crises, dificuldades, sente-se com a pessoa com quem você vive, acerta a sua situação, porque é terrível viver com quem a gente não gosta. E Deus pode te ajudar a encontrar equilíbrio na sua relação, restauração na sua relação, curar feridas, conduzi-los a um lugar de perdão, de arrependimento, de reconciliação e fazer com que a vida valha a pena ser vivida. Procure conserto. Não fique empurrando com a barriga, deixando para amanhã, sempre para depois. Enquanto isso, você vai vivendo uma vida azeda. Não. Os dias são maus, eles passam rápido demais. Tome uma firme decisão hoje de se sentar, de conversar, de acertar uma situação. Com calma, com sabedoria, com paciência, é possível acertar as relações. Cuidado com futilidades. Sabe essas coisas bobinhas que às vezes a gente fica gastando tempo? Cuidado, porque esse tempo que a gente gasta com elas, nós nunca mais poderemos recuperá-los. Não existe um mercado que vende tempo. Gaste o seu tempo com coisas que possam realmente contribuir para o seu crescimento. Comece a praticar isso. Você vê uma coisa e antes de começar a gastar tempo assistindo aquilo, pergunte-se: isso vai de alguma forma contribuir para a minha alegria, o meu prazer, o meu crescimento, a minha satisfação? Se não vai, então descarte essas coisas. Procure não ficar guardando mágoas. E para evitá-las, procure evitar discussões desnecessárias.
Sabe qual a receita? Concentre-se nas coisas que você tem em comum com as pessoas. Sabe, ao invés de você ficar sempre debatendo e discutindo as posições contrárias, as ideias diferentes, procure encontrar realização e satisfação nas coisas que você tem em comum com as pessoas. E aprenda também a respeitar as posições contrárias e ideias diferentes. Porque não é todo mundo que pensa igual e você não precisa ficar discutindo com ninguém por causa de política, por causa de religião, por causa de qualquer assunto. Procure harmonizar aquilo que vocês têm de bom e em comum. Permita que alguém pense diferente de você e procure viver em paz com isso. Por último, viva a vida com mais sabedoria. E aí talvez você me pergunta, mas como? Se você não tem sabedoria, ouça o conselho de Tiago que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E sabe como que você faz isso? Por meio da oração. Coloque-se em oração. Procure agora um lugar tranquilo e calmo e busque a Deus em oração pedindo: Senhor, dá-me sabedoria, para que a minha vida possa ser uma vida melhor e para que o dia que eu partir, eu possa deixar boas lembranças e um legado para a humanidade, algo que possa de alguma forma glorificar o teu nome e o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se você quer começar agora a prestar um serviço para a humanidade, compartilhe essa mensagem, porque nós olhamos na internet, as pessoas às vezes têm facilidade para compartilhar o que não presta, mas aquilo que é bom e que pode conduzir à edificação, às vezes a gente tem preguiça ou tem vergonha. Que você agora descarte essa vergonha e mande isso para todos os seus contatos. E que Jesus venha a ser glorificado em nossas vidas. Eu sou o Ney Santos, do canal Jesus Me Defenda.